92 FM. Todo mundo tá aqui. Fatos em destaque. Olá, Guarapuava, bom dia, região. Estou chegando aqui pela 92 FM. Roberto Lobo. Hoje é sexta-feira, finalmente, 19 de junho de 2020. Vem com a gente as informações rápidas e objetivas agora na 92. 92 FM. Clínicas conveniadas ao SUS que fazem tratamento de diálise no Brasil sofreram um corte de recursos nos meses de abril e maio. Segundo a Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante, ABCDT, que representa as clínicas no Brasil, os cortes do Ministério da Saúde já totalizam 12 milhões de reais em todo o país. Desde o último mês de abril, o pagamento feito pelo governo federal para custear o tratamento dos doentes renais crônicos passou a ser feito pelo cálculo da média de produção do ano anterior. O impacto nas contas das clínicas conveniadas é grande, porque segundo dados da associação, o número de pacientes aumentou em 2020 e com a pandemia, adaptações nas clínicas foram necessárias para garantir a segurança dos pacientes e profissionais. O Paraná é um dos estados que mais sofre com os cortes. Em apenas 2 clínicas, o valor das perdas chegou a R$1 milhão. Segundo o médico Hélio Cassi, dono do Instituto do Rim do Paraná, a situação é complicada porque a portaria generaliza os prestadores de serviços do SUS sem levar em conta as peculiaridades dos serviços. Mas isso não deveria ter sido feito de forma generalizada. Os prestadores de serviço do SUS têm características muito diferenciadas. É o caso das clínicas de diálise. O tratamento com hemodiálise não pode ser interrompido. Na diálise não houve diminuição do serviço. Pelo contrário, ele aumentou com os casos de pacientes COVID positivo que fazem insuficiência renal e precisam de diálise. Além disso, os custos também aumentaram. A necessidade de comprar equipamentos de proteção individual, o aumento do preço dos insumos em razão do aumento do dólar. Muitas clínicas estão em regime falimentar, eu diria agora. O Ministério da Saúde precisa urgentemente rever essa situação e pagar as clínicas pelo serviço efetivamente prestado, como sempre foi feito, e não pela média do faturamento do ano passado. Os hospitais em geral podem ter sido beneficiados, mas as clínicas de diálise foram extremamente prejudicadas com essas medidas. A portaria que estabelece a nova base de cálculo foi publicada no dia 8 de maio pelo Ministério da Saúde. No Brasil, mais de 140 mil pacientes renais crônicos precisam do tratamento e, em tempos de coronavírus, alguns pacientes precisam se submeter à hemodiálise, mesmo infectados. Segundo Vinícius Filipac, diretor de Gestão em Saúde da Secretaria Estadual da Saúde do Estado do Paraná, são 41 clínicas conveniadas ao SUS em todo o estado e, por causa da medida, algumas clínicas podem ter sido impactadas. Foi mantido a média de produção dos últimos 12 meses, de modo que algumas clínicas podem eventualmente ter uma produção a maior do que a média, e isso infelizmente não está na decisão do Estado de financiar, uma vez que esse recurso ele é processado nos sistemas de informação do Ministério da Saúde e que, pela regra estabelecida, tem pago a média da produção. Segundo o Ministério da Saúde, o Estado do Paraná recebeu entre janeiro e maio de 2020 mais de 233 milhões em recursos extras que podem ser destinados para as clínicas conveniadas. 92 FM. O presidente da Câmara de Vereadores de Guarapuava, João Carlos Gonçalves, o João Napoleão, foi condenado por improbidade administrativa por contratação ilegal de assessor no ano de 2015. A decisão foi proferida pela juíza Heloísa Mesquita Favro, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Guarapuava. A condenação ocorreu após denúncia do Ministério Público, que investigou atos ilícitos na Câmara de Vereadores por meio das operações Fantasmas 1 e 2, como enfocamos durante a programação. Segundo a denúncia, João Napoleão, na condição de presidente do Legislativo, publicou um decreto nomeando Sebastião Valmir de Souza para o cargo de diretor de gestão legislativa, lotado na diretoria de gestão. Porém, segundo a denúncia que resultou na condenação de João, ele não realizou qualquer atividade inerente à diretoria de gestão legislativa e que as atividades desenvolvidas beneficiavam exclusivamente o vereador, que contava com o referido servidor no gabinete da presidência como mero assessor. A juíza entendeu que houve improbidade administrativa. Os réus já foram condenados por peculato na esfera criminal em 2019, no mesmo caso. Devido à gravidade das denúncias e à própria condenação, o presidente decidiu se pronunciar e disse que vai recorrer. Eu recebo muita tranquilidade tudo isso, sei da minha inocência, irei recorrer, que é um direito meu, ao Tribunal de Justiça, com a esperança e com a certeza de que reverteremos tudo isso lá no tribunal. Não houve dano ao erário, não houve desvio, então eu estou muito tranquilo com relação a tudo isso. Vamos recorrer certamente.
mais uma vez reafirmando o meu compromisso da transparência, da coisa com seriedade e com muito respeito. Digo assim que respeito a decisão da magistrada, o Ministério Público também tem o nosso respeito, mas eu vou buscar os meus direitos, que eu vou recorrer no TJ. Meus advogados irão recorrer ao Tribunal de Justiça. 92 FM. A Assembleia Legislativa do Paraná vai passar por um processo de higienização nos próximos 2 dias. No Legislativo Paranaense, 14 pessoas já foram confirmadas com Covid-19 e outros 11 servidores da casa aguardam resultados dos exames para a confirmação da doença. Todos estão sendo acompanhados e monitorados pelo Serviço Médico da Alep. Segundo o anúncio feito pelo deputado estadual e presidente da Assembleia, Ademar Traiano, a Assembleia fecha para garantir a segurança dos servidores que atuam no local. Nós gostaríamos de ter a compreensão de todos que nenhum servidor viesse à casa, nos gabinetes, nas lideranças, porque nós faremos uma higienização em todos os gabinetes da Assembleia. Até porque estamos tendo uma série de problemas aqui com funcionários já afastados na quarentena, e todo dia surge um fato novo e é recorrente os anúncios que se vê na televisão, o assunto está se agravando e, portanto, nós também precisamos tomar medidas para a proteção dos servidores da casa. Desde o dia 17 de março, a presidência da casa proíbe a presença de mais de 3 servidores por gabinete. A partir da próxima segunda-feira, o número de servidores permitidos por gabinete vai ser ainda menor. Apenas uma pessoa poderá trabalhar presencialmente. Na ala administrativa da casa, o número de servidores já estava reduzido em 50% desde o início do período de isolamento social. A partir da próxima semana, vai ser limitado apenas ao número necessário de pessoas para a manutenção dos serviços, e pessoas que não trabalham na casa estão proibidas de entrar. 92 FM. O Plano Safra 2020-2021 vai contar com 236,30 bilhões, cerca de 6% a mais do que a quantia disponibilizada na última temporada. A informação foi dada pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, durante o lançamento dessa edição da iniciativa. Segundo a titular da pasta, o governo federal trabalhou o plano com 2 frentes. Uma delas visa aumentar o volume para equalizar juros. A outra é no sentido de diminuir as taxas de juros para atender pequenos e médios produtores. Nós pensamos, dentro do que era possível neste Plano Safra, com todas as dificuldades que o país tem hoje, para que a gente implementasse um plano que fosse mais robusto e que nós pudéssemos ampliá-lo ao máximo nas suas ações. Continuando com aqueles programas que todos já conhecem, mas fazendo aqui modificações de facilitar e de fazer o crescimento, e ampliação dessas ações dentro desse Plano Safra. Em relação à distribuição de recursos do volume total, 179,38 bilhões devem ser destinados para operações de custeio e comercialização, enquanto 56,92 bilhões serão para investimentos no setor. O mapa informou que, para custeio, as taxas de juros serão de 2,75% a 4% ao ano para pequenos produtores participantes do Pronaf, 5% ao ano para os médios produtores participantes do Pronamp e 6% ao ano para os grandes produtores. Para o secretário da Agricultura Familiar e Cooperativismo, Fernando Schwenk, a adequação é relevante, pois garante a participação dos agricultores independentemente do porte das atividades. Importante também salientar a queda dos juros do Pronaf. Ele caiu da faixa 1 de 3% para 2,75%. Isso é uma queda de 8,33% da taxa de juros. Isso é muito relevante, e nesse momento que o Brasil vive dessa pandemia, realmente foi um plano safra muito adequado ao nosso momento. Do que ficou definido no lançamento do Plano Safra 2020-2021, os agricultores familiares permanecem usando o crédito para financiar ou reformar casas rurais. Os recursos para esse fim ficaram estabelecidos em R$500 milhões. 92 FM. Este foi o Fatos em Destaque, edição especial desta sexta-feira. Eu retorno ainda às 14, às 18 e às 22. Ou a qualquer momento, se o fato é claro justificar. Um forte abraço, uma excelente sexta e um ótimo final de semana
a você. Fica com Deus. Na sequência, não perca, tem Super Music 92. 92 FM. Todo mundo tá aqui.